E aí, beleza? Vamos começar o resumo do livro A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, escrito por João Paulo Subirá Medina e publicado pela editora Papyrus. Vou tentar aqui fazer um resumo um pouco mais detalhado, com um pouco mais de informações. Então vamos lá, vamos começar pela introdução. A ideia de escrever um livro, dito assim por Medina, tinha como objetivo relatar os problemas vividos nas atividades práticas, seja dentro do esporte profissional ou na carreira de professor universitário do autor. Mas havia duas coisas que intimidavam Medina nessa tarefa de escrever um livro. Primeiro, por considerar a missão algo de extrema responsabilidade, e a outra era a necessidade de escrever algo diferente dos trabalhos que haviam disponíveis sobre cultura física, pois considerava esses superficiais. Com o crescente interesse da população pelas atividades do corpo, houve condições favoráveis para a reflexão nesta área, tornando necessária a busca por um sentido mais humano para a nossa cultura física. Isso faz com que seja necessário repensar com mais seriedade os problemas do corpo. Até porque os problemas relacionados à educação, comportamento humano de uma forma geral e até a sua liberdade estão ligados ao sentido humano dado a eles. Afinal, na verdade, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E é dentro dessa visão global que devemos buscar justificativa para a expressão legítima do homem, através do pensamento, sentimento e movimento. Dentro desses três aspectos tem prevalecido o pensamento. E quando a sociedade tecnológica supervaloriza o pensamento, este amordaça e impede expressões corpóreas do movimento, do sentimento e do próprio pensamento mais livres e espontâneos, enquanto fenômenos tipicamente humanos. E é justamente essa hipervalorização do pensamento que tem colocado a cultura do corpo, em especial a educação física, em planos inferiores na escala de valores. O problema do corpo precisa ser repensado e esta é tarefa urgente dos profissionais da área de educação física. A nossa cultura precisa de uma revolução e essa revolução precisa começar com uma crise. Crise esta que precisa ampliar as nossas possibilidades enquanto humanos e que permita a elaboração de projetos para a superação das nossas limitações na direção de uma realização existencial, pessoal e coletiva de maior amplitude. Muitos têm medo da palavra revolução. Eles acreditam que essa revolução não promova a verdade e justiça para todos. E eles têm razão, pois os promotores responsáveis por essa revolução não causaram transformações verdadeiras, profundas, justas e radicais no seio da nossa sociedade. O que se reforçou foi uma superficialidade, um imobilismo e a visão de obediência a uma função de produtividade pré-determinada, em nome de uma ordem e de um certo progresso. A verdadeira revolução exige a participação crítica de toda uma coletividade interessada em melhorar os padrões culturais de todos os seus integrantes. E a revolução cultural do corpo exige percorrer esse mesmo caminho. Essa revolução cultural é um projeto que busca recuperar o sentido humano do corpo. E o profissional da educação física tem condição e posição privilegiada para dar respaldo educativo e social a escolares, atletas e um grande número de pessoas preocupadas com o corpo. Entretanto, essa revolução não é papel exclusivo da educação física. Ela precisa de um engajamento de todas as camadas da população ao nível da reflexão e da ação, voltada indistintamente para todos. Já a reflexão deve contar com a participação de diversos profissionais de diversas áreas e que queiram entender o corpo através de todas as dimensões e que estejam dispostos a lutar por uma menor repressão e maior dignidade. A ideia neste ensaio não é apresentar proposta pronta, pois as verdadeiras propostas de trabalho na educação física são projetos para serem construídos em cada situação concreta, através de valores que aceitam todos os participantes do processo. E para ser legítimo, precisa ser coletivo. Então essa foi a introdução. Agora, capítulo 1, a educação física precisa entrar em crise. 1. Um panorama da nossa realidade. Por que uma crise é importante? Porque ela traz à tona praticamente todos os problemas que desorganizam o sistema, instituição, pessoas, etc. E esse momento exige decisões e providências rápidas e sábias. Claro, se a intenção for dirimir todos os problemas apresentados. Exemplo, quando um time de futebol tecnicamente qualificado não atinge o seu objetivo, vários problemas são levantados para justificar seu insucesso. Jogador desmotivado, treinador despreparado, jogadores pouco comprometidos, dirigentes que tomam decisões equivocadas, dentre outras. E é nesse momento que se instala a crise. Considerando todos esses problemas reais, se não houvesse fracasso, não haveria reflexão sobre tudo isso. Este exemplo mostra um lado positivo da crise.
um lado que deixa claro e visível os problemas que envolvem a realidade. Nas relações sociais mais amplas, esses problemas não são tão visíveis e mudanças radicais não são simples de serem colocadas em prática, até porque o poder constituído de uma nação age para a manutenção de uma ordem estabelecida. Em suma, a tendência de uma sociedade é padronizar os seus valores, cobrando das pessoas o cumprimento de certas regras de acordo com a natureza e estrutura de suas instituições. Isso determina nossas ações. A superficialidade e a inautenticidade têm caracterizado grande parte das relações sociais. Muitas vezes, assuntos relevantes que são, de fato, determinantes para a realização plena do homem e da sociedade são simplesmente marginalizados. As instituições de ensino têm sua parcela de culpa, pois não preparam os alunos para refletir e agir concretamente no propósito de expandir suas potencialidades e na própria interação com os outros e com a natureza. O que se faz é a instrução e não a educação. Essas mudanças não acontecem espontaneamente. Elas se dão por meio de pressões dinâmicas e complexas. As transformações não vêm apenas por medidas governamentais facilitadoras. É preciso, também, mudar o comportamento dos responsáveis pelas instituições e dos representantes das camadas sociais. As instituições não mudarão se as pessoas que as constituem não mudarem. Portanto, todos devem fazer parte da transformação. Sejam eles opressores, oprimidos, independentes, explorados, uma vez que todos podem ser considerados seres inferiores por não entenderem ou não terem interesse em entender a verdadeira dimensão do que é humano. Beleza? Então vamos para 2, a miséria do mundo, uma miséria das consciências. Os seres humanos se diferenciam dos outros seres vivos por sua consciência, e é através dessa consciência que o corpo percebe toda a existência. Além disso, a consciência se aproxima muito mais do corpo orgânico concreto que das abstrações de espírito, mente ou alma, considerando isoladamente. Se a intenção é dar uma dimensão humana ao corpo, é preciso entender que qualquer aspecto do homem se manifesta através dele. E o próprio conceito de liberdade passa por uma manifestação consciente do corpo. A consciência está gravada no corpo. Falando em liberdade, a racionalidade do homem permite-lhe separar o determinismo biológico, dando a opção de escolha, possibilitando traçar o seu caminho. Isso é liberdade. Portanto, a liberdade é conquistada através deste multirrelacionamento complexo e dinâmico entre as pessoas e com o mundo. Dessa forma, surge a situação onde a consciência se expande pelo conhecimento e o conhecimento se expande pela consciência. A teoria freiriana diferencia 3 graus de consciência em relação às possibilidades que as pessoas têm de interpretar e agir no mundo segundo suas existências. A primeira é sobre aqueles indivíduos que percebem apenas aquilo que lhes são biologicamente vitais: alimentação, relacionamento sexual, trabalho e repouso. Este homem se constitui um ser no mundo e possuído por este. Esta é a consciência intransitiva. O segundo nível é a consciência transitiva ingênua, onde o indivíduo é capaz de superar os limites vegetativos e biológicos. Entretanto, suas interpretações da realidade são superficiais e simplistas. Seus argumentos são inconsistentes e acreditam em tudo que ouvem, leem e veem, tendendo ao fanatismo. Eles não conseguem explicar suas realidades, são dominados pelo mundo como objeto e seguem orientações que não entendem. Finalmente, o terceiro nível possui indivíduos capazes de transcender a superficialidade dos fenômenos e de se enxergarem como sujeitos de seus próprios atos. Compreende os condicionantes de sua relação existencial, sendo dessa forma capaz de mudá-los. Essa é a consciência transitiva crítica. Esse último grau só é possível ser alcançado através de um processo coletivo de humanização do próprio homem. Essa consciência percebe que o homem não se constrói individualmente para depois se juntar aos outros e ao mundo. Essa construção se dá coletivamente e dentro de suas contradições. Portanto, não há essa separação nítida nas pessoas, com algumas sendo críticas para algumas coisas e ingênuas para as outras. E o entendimento de seus determinismos e a superação daquilo que os condicionam só acontece por meio do diálogo. Mas esse diálogo deve ser alimentado pela reflexão e pela ação. E ele deve promover a superação da relação de opressão e dominação. Um dos condicionantes para o acontecimento desse diálogo é o amor, pois é através dele que se pode pensar em humanização. E é através do amor que o sujeito coloca-se no lugar do outro, reconhecendo seu papel no processo de conscientização e libertação. Um segundo condicionante para tornar o diálogo possível é a humildade. É por meio da humildade que o sujeito se reconhece inacabado, sendo necessário diálogo, a troca para transformar o mundo que o envolve e desenvolver-se como pessoa. Outro fundamento importante é a esperança. Todos que participam do processo de produção social são capazes de fazer uma análise crítica de sua realidade,
Basta conhecer o condicionamento do seu pensar. O indivíduo precisa reconhecer os motivos e as condições que determinam o seu pensamento. Se assim não for, o seu pensamento será marcado pela ingenuidade. A confiança é outro fator importante ao diálogo. Através dela, reconhece-se as capacidades e meios que os outros dispõem, seguindo a partir de fatos que manifestam as intenções e comprovem sua capacidade de realizá-las. Para Paulo Freire, o diálogo também necessita do serviço, ou seja, a autorrealização se faz por meio da promoção humana do outro, eliminando o individualismo, trabalhando em função do outro para a resolução de problemas comuns. Esse servir não aliena as pessoas, mas as liberta. E o último fundamento do diálogo é o testemunho. Essa é uma maneira de exigir tudo de si, antes que dos outros, possibilitando que o outro assuma, por conta própria, uma ação transformadora da realidade, despertando a solidariedade, união e organização. Ótimo, seguindo, então vamos para 3. Mergulhando na realidade humana da vida. Observar a realidade de maneira simples não ajuda para a sua compreensão. É necessário buscar níveis cada vez maiores de consciência, para o desenvolvimento de uma consciência coletiva que leve o homem a buscar sua realização plena, juntamente com a dos outros. Então busca-se a realização plena pessoal e também a coletiva. O bem promove e eleva ao máximo a vida, e o mal destrói, oprime e impede o livre desenvolvimento da vida. Quem decide pelo bem, pela vida, tem que mergulhar em sua totalidade. Ou se acredita no homem ou não acredita. E para isso é necessário ter humildade e respeitar posições contrárias, os conflitos, as contradições, buscando um projeto coletivo que começa no respeito ao indivíduo como pessoa. Quem está inserido em um contexto sociocultural, político e econômico não pode ficar alheio. É preciso conhecer todos os seus condicionantes e através dele mudar o injusto e o desumano que lhe afetam. O homem trabalhador deve perceber sua tarefa dentro da totalidade que funciona, senão sua atividade torna-se alienante, fazendo com que o indivíduo seja um objeto e não um sujeito dentro do seu próprio processo existencial. E dentro da educação física em especial, esse processo de percepção é fundamental. Para entender o papel da educação e da educação física, é preciso que os seus agentes se percebam como sujeitos capazes de mudar os condicionamentos que os bloqueiam, impedindo-os de valorizar o social. É por isso que a política, como poder constituído, legalmente ou não pode ficar ausente das preocupações de ninguém. E como é a política que preserva, controla e molda a sociedade em todas as suas manifestações, é preciso saber se os interesses de seus representantes vão ao encontro dos interesses e aspirações das pessoas e grupos que compõem o corpo social da nação. A ideia não é confundir educação com política, mas, apesar da educação ser um ato de conhecimento e conscientização, isso por si só não liberta a sociedade da opressão. A educação, na verdade, é um ato político e a política nunca ignorou a educação. E essa educação sempre esteve a serviço das classes dominantes. Mesmo muitos ingênuos acreditando que o educador tem um verdadeiro poder transformador e renovador, ou que apenas os governos, políticos e tecnocratas podem solucionar problemas, a coisa não funciona assim. A política não é a última instância, ela é um ponto de passagem e não é necessariamente definitiva para a nossa realização plena como seres humanos. Então vamos para o 4, uma crise para a educação física. Após tudo isso que foi dito até aqui, pode-se concluir que a educação e a educação física não se realizam de forma neutra e independente. Numa sociedade de consumo, os verdadeiros educadores devem olhar para os desvios que permeiam a busca por valores de vida. É preciso perguntar para quê, por quê, a quem se dirige a educação, enfim, é preciso refletir sobre as respostas e as conclusões devem fazer parte do nosso agir. A moda, apesar de suas tendências de consumo, lucratividade, é uma manifestação cultural. Entretanto, ela tem um caráter passageiro, diferente das verdadeiras culturas. E dessa forma, fazer atividades físicas também virou moda. Com isso, colocou-se no mercado inúmeros suportes esportivos para atender às necessidades dos novos praticantes, tais como agasalhos, camisetas, tênis, bolas, etc. Além dos alimentos especializados. Enfim, é preciso se cuidar do corpo, vencer no esporte e na vida. Mas, afinal, o que é vencer na vida? E dentro desse panorama, a educação física se prolifera no país. Cresce para atender nossa sociedade de consumo. E é essa tarefa técnica do profissional que visa dar aquilo que o mercado de consumo quer, que provoca parte da falência dessa disciplina como proposta de real valor. A educação física passa a ser a disciplina que se utiliza do corpo, através dos movimentos, para desenvolver um processo criativo e educativo que contribua para o crescimento de todas as dimensões humanas. Assim, a educação física parece estar blindada da crise necessária para o desenvolvimento, pois ela está atendendo aos propósitos a ela destinados.
É curioso que algumas propostas alternativas a essa abordagem do corpo vêm de fora da educação física. Nas escolas quase não se discute o valor educativo e até curativo de atividades que fogem daquelas militarizadas, da calistenia, algumas modalidades de ginástica, enfim. Dessa forma, os profissionais atuais e futuros não se posicionam criticamente em relação a muitos assuntos que lhes deveriam preocupar. Dessa forma, a educação física precisa entrar em crise, precisa questionar os seus valores, buscar a sua identidade. Os profissionais precisam diferenciar o educativo do alienante, o fundamental do supérfluo de suas tarefas, sendo que o progresso e o desenvolvimento ocorrem de um entendimento diversificado das possibilidades da educação física, diferente de suas certezas monolíticas, que na verdade não passam às vezes de superficiais opiniões e hipóteses. Para uma educação física preocupada realmente com o ser humano, não basta concordar com a sociedade. É preciso fazer com que as pessoas entendam seus determinismos sociais e superem os seus condicionamentos, tornando-as cada vez mais livres e humanas. Então esse foi o capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2. A educação física cuida do corpo e mente.